Oi, conquisteiros! Vamos pro cara a cara? Bora! Bom, para fechar o trio da zona de risco, falta a votação aberta. O único indisponível para ser votado é o dono salvo, Rideu. Dito isso, vamos começar. Primeiro a votar é você, Guipa. Eu, Raquel, boa noite. Não era a minha intenção ser o primeiro a votar, até porque eu acho que eu vou ter votos. E aí a minha estratégia era votar de forma defensiva, mas já que eu fui escolhido, o meu voto vai ser no Rambo. É um voto na amizade, viu, Raquel? Porque eu vou falar pra você, Rambo, que eu acho que você deve mudar seu foco, cara. De repente buscar uma outra alternativa aqui no jogo, porque você é um cara que prega paz e amor. E os seus últimos discursos, posicionamentos e também atitudes, comigo especificamente, faz com que o Brasil com certeza pense em relação a essa situação do paz e amor. Porque eu vejo você se intrometendo nos debates que eu tive com a Tati, no apontamento que eu tive com o Rideu, torcendo contra, mas de forma extremamente efetiva e vibrante durante um apontamento ou uma dinâmica que eu estava tendo com o Bruno. E aí eu tenho certeza que as pessoas se perguntam, aonde que anda esse Rambo Paz e Amor? É um Rambo Paz e Amor seletivo? Fora que você trouxe coisas de fora, tocando em pontos que eu tenho como fraqueza, como por exemplo, coisas que eu falei lá sobre ter dificuldade em me relacionar. Você disse que eu tenho dificuldade em me relacionar porque eu sou uma pessoa ruim. Quem é você para dizer que eu sou uma pessoa ruim? Então assim, se você é um cara que prega paz e amor, não faça isso de forma seletiva. Pregue paz e amor com a casa toda, porque você vai acabar se enforcando com a sua própria corda, cara. O pessoal tá pensando, quem é esse Rambo Paz e Amor? É um cara que fala sobre isso na vila e aí chega aqui e coloca as suas asinhas de fora? Toma cuidado. Então assim, na base da humildade eu falo pra você, Rambo, pega o próximo retorno e volta, porque, mano, em cima de mim você não vai arrumar palco. Rambo, como é que você recebe esse voto? Então, eu recebo ele de forma já esperava, né? E o discurso dele é como sempre, um discurso totalmente... Ele é um político tendencioso, discurso político tendencioso. Você narra muito bem aquilo que você sente, que você pensa, e você faz toda a estratégia para todo mundo pensar que você é o bom moço. Então, eu não tenho muito o que falar, você realmente falou essas coisas que você disse e você nunca vai assumir. O Brasil está vendo você e você, infelizmente, é sim uma pessoa que eu não compactou com o que você faz na prática. O teu discurso é belo, porém mentiroso. Bom, mais uma vez, Raquel, ele falando sobre Dona mentira. Geni é a quem vota agora. Eu? Você mesmo, Geni. Tá, meu voto hoje é no Fê e não tem muito o que falar dele não, é porque é por causa da implicância dele mesmo comigo, implicou comigo e aí eu não tenho disponibilizado a outra pessoa, é ele, não tem muito o que falar sobre ele. Fê, você esperava por esse esperava, voto? Raquel. Até porque a palavra usada, implicância, mostra que a Geni não está entendendo o jogo, porque em nenhum momento eu impliquei com ela. No momento, eu fui me saturando de coisas que acontecem aqui dentro, que eu já pontuei no domingo, e não vou ficar batendo nessa tecla. Mas eu já esperava, porque não foi diferente com o Vini, não foi diferente com o Guipa, não foi diferente com outras pessoas se ela se indispôs, ou pessoas que só fizeram pontuar ela no jogo. Eu nunca pontuei a Geni como pessoa, sempre como jogadora. Então, Raquel, já esperava. Ok, agora é a vez do Haddad votar. Opa, boa noite, Raquel. Bom, meu voto hoje vai na Lisiane. Aqui dentro a gente precisa de separar afinidade, até mesmo amizade do jogo. Na última dinâmica de apontamento, eu apontei a Lisiane em relação ao jogo, por não concordar com o jogo dela aqui dentro. Expliquei os motivos e o contrapontamento dela veio com palavras fortes que me machucaram muito. Não como jogador, mas como ser humano. Nunca ouvi de uma mulher que eu sou extremamente agressivo. Ela falou que ela falou pra Mari que ela tinha medo de mim. Isso pra mim é uma extrema novidade, porque quem me conhece, o Brasil, as pessoas que me seguem também sabem que eu jamais fui arrogante um dia com mulher, nunca tive isso na minha vida, isso me machucou bastante, me fez refletir muito sobre. Inclusive aqui no jogo, eu nunca desrespeitei a Lisiane, nem ninguém aqui dentro como jogador, sempre sim me posicionei de forma firme, porque é o que eu acredito perante ao jogo e não perante a pessoa em específico. Então assim, me machucou muito esse termo agressivo, né? E quando ela usa que ela tem medo de mim, sendo que todas as vezes que eu me posicionei contra ela,
foi por não comprar a ideia dela e não compactuar com o jogo dela. Então, talvez por isso que ela tenha se sentido ofendida, porque eu realmente defendi o que eu acredito. Então, Lisiane, eu acho que das próximas vezes a gente pode sim partir para um fair play relacionado ao jogo e não querendo me colocar em um lugar que não me cabe. Porque toda vez que me colocar num lugar que não me cabe, de fato, eu vou me posicionar de forma firme. Lise, Posso falar, Raquel? Então, pode falar. Primeiramente, eu acho extremamente contraditório uma pessoa que diz que sempre criticou pessoas que usam o ao vivo para falar alguma coisa e ele, na atividade que a gente teve, expôs diversas coisas que, na verdade, eu já perguntei para a Haddad, eu falei, Haddad, nós somos amigos? E ele disse, amigos, aliados, seja lá qual for o nome, ele, sim. Então, assim, se ele achava isso tudo sobre mim, e se eu acho tudo isso de uma pessoa que eu tenho algum nível de amizade, ou seja lá o que for, eu vou chamar a pessoa e vou conversar. O problema do Haddad, que ele não gostou, foi eu ter questionado a forma dele explosiva, sim. E não é que eu tenho medo de você, eu tenho medo... Você usou isso. Eu tenho... Posso falar? Sim. Eu tenho medo de falar com você, você vir com essa forma explosiva que eu até pedi para os meus ADMs colocarem no meu Instagram as 4 vezes que eu me senti constrangida, sim. E isso você não tem como fugir. Me chamar de escrota é normal, né? Eu nunca te xinguei. Eu não consigo Lisiane. falar, Raquel, de novo, mais uma vez eu tento falar e eu não consigo. Disco arranhado, é fala a mesma difícil. coisa sempre. Vai, Lisiane, Bom, continua. eu posso falar, Raquel? Conclui, Lise. Então, na verdade, ele esperou esse tempo todo para dizer tudo o que ele achava que ele poderia conversar, sendo que ele disse que eu era uma pessoa maldosa, porque eu perguntei para ele algumas vezes se ele estava se sentindo mal. Bom, maldosa por falar que eu era explosivo numa situação na qual... Não, você falou que eu agi com maldade. Não, Lisiane. Você falou que eu agi com Perfeito. maldade quando eu perguntei se você estava se sentindo mal algumas vezes. Perfeito, Lisiane. Então, Raquel, é o tem seguinte, como, é por impossível 4 falar vezes, Impossível. por 4 vezes, eu me Ela se perde senti, demais, sim, mano, demais. constrangida. Eu senti, sim, ele foi explosivo e agressivo comigo. Eu me senti, é a forma que eu me senti, não é a forma que você recebe, é a forma que eu sinto. E eu comentei isso com o Lucas, com o Vini e com a Mari. Você mesmo já falou que você tem um jeito explosivo. Você já falou isso. Não falei que é explosivo, falei o meu jeito de me posicionar é um jeito firme. Tudo bom. Certo? Firme. Eu defendo pra o que eu você acredito. pode ser firme. Pra mim, eu defendo o que jeito. eu nunca te respeitei você, Pra Lisiane, mim, nunca te xinguei. Bom, eu nunca fico te xinguei, constrangida com a sua forma de gritar. Ok, eu nunca pra te mim. xinguei. E como eu estava falando, Raquel, que eu não consigo falar, eu não consigo terminar o meu pensamento. Não me cabe, Lisiane. Eu me senti Você não vai me colocar no lugar que não me cabe, essas 4 Lisiane. vezes e eu não vou deixar, eu não vou me anular e não vou mais Não pisar em precisa, ovos. eu só não concordo vejo com por isso. diversas vezes. Ok, gente, eu preciso E é isso, eu seguir não agora. consigo Raquel, concluir. pode seguir, Eu não Raquel, eu vou chamar Vocês estão amanhã. vendo? Extremamente Céu, constrangida quero com a te ouvir agressividade agora. dele, é isso. Agressiva, Eu? Raquel, mano, eu juro. Eu quero ouvir o Céu agora. É. Sua vez de votar, Céu. Como que eu tô na zona de risco, quero escolher uma pessoa aqui que eu tenho um embate desde a vila, assim. Sinto que ele é uma pessoa manipuladora, sinto que é uma pessoa explosiva, sinto que é uma pessoa que inflama as coisas que eu falo, sinto uma pessoa que tem falta de respeito e esse cara é o Haddad, então meu voto é nele. Ok, Haddad, primeiro voto. Bom, Como é que Raquel, você recebe? De verdade, eu não consigo entender o Céu. Já vi ele falando algumas vezes, inclusive no vídeo que eu recebi como dono, que eu tenho uma perseguição com ele. De fato, a gente discorda aqui em alguns posicionamentos. Inclusive, na última semana, eu acho que ele não tem pauta nenhuma para poder falar de mim. Na dinâmica do Faro, ele e uma outra pessoa se juntaram para poder falar inúmeros adjetivos contra a minha pessoa e eu simplesmente respondi tranquilo para poder refletir sobre aquilo que eles estavam me falando. E aí, nesse momento agora, na qual ele teria oportunidade para falar de outras pessoas, que ele tem novas pautas, ele volta naquela coisa, e ele volta naquela coisa de explosivo, naquela coisa de agressivo, de falta de respeito. Céu, eu nunca te desrespeitei como ser humano aqui dentro. Eu apenas me posicionei contra o seu posicionamento de jogo. Isso não é ser explosivo, isso não é faltar com respeito com você. Eu queria que no ao vivo aqui pro Brasil você pudesse me expor uma situação na qual faltei de respeito com você. Como pessoa e não como jogador, tá bom? É uma coisa que eu ia falar, que eu não vou citar nada pra você, Haddad, porque eu não preciso. Perfeito, você tá Ok, me perseguindo a pode seguir. troco de nada. Pode seguir, Raquel. Ok,
Eu vou chamar agora o Bruno. Tá. Sua vez de votar, Bruno. Tá. Raquel, acho que esse é um jogo realmente de julgamento. E o mais difícil aqui, para mim, e acredito que para todos os outros participantes, é parar de olhar para o outro e olhar mais para a gente. Eu me incluo nessa coisa de olhar para o que eu tenho feito de errado e, de repente, pedir desculpa se for preciso e, enfim, fazer o que tiver que ser feito. E quando a gente fala de julgamento, essa é uma linha muito tênue, porque a gente precisa, então, estar disposto a fazer o contrário do que a gente está dizendo. Hoje, hoje o meu voto vai no Haddad. O Haddad é uma pessoa que a gente não tem nenhum embate direto, mas a gente teve uma conversa essa semana na mesa, em que estava eu, ele, o Vini, o Delbu, justamente falando sobre os momentos apropriados para se posicionar. E todos eles foram contra uma coisa que eu já falei, que eu fiz e que eu vou fazer. Que eu é quem escolhe o momento em que eu vou falar, porque é o que eu gostaria de assistir se eu estivesse em casa. Eu não vou passar o dia inteiro falando coisas pela casa e aí durante o ao vivo vou esconder a minha opinião. E essa foi uma oposição desse grupo em que a gente estava conversando, o Haddad inclusive. E aí por que eu estou decidindo votar nele? Até parece um discurso que eu acabei de fazer, mas é uma coisa que eu já tinha pensado, porque acho sim que a gente pode repensar nos momentos em que a gente fala, de repente, uma coisa ou outra, mas foi exatamente o que ele fez também com a Lisiane. Quando eles que tinham uma aproximação eram, sim, um grupo aliado, sei lá, o nome que eles querem dar... Você pode afirmar uma coisa que você não sabe. Tudo bem, mas tudo bem, é a sua opinião, perfeito. É o meu julgamento. Ok, perfeito. E aí, quando ele traz para uma dinâmica na qual ele me diz que eu faço o que não deveria, que era chamar para conversar, de repente, quando ele traz uma conversa que eles tiveram na intimidade como amigos, aliados, isso me diz muito mais sobre, de repente, partes da personalidade dele do que o próprio conteúdo da conversa da Lisiane. E aí, por conta dessa contradição, hoje meu voto é nele. Perfeito. Ok. Quer falar, Haddad? Quero. Bom, Raquel, eu sempre deixei muito claro desde a Vila, isso eu tenho extrema tranquilidade. Eu sempre falei que meu jogo aqui era sozinho, individual, desde lá de baixo. Todas as minhas atitudes aqui dentro, todos os meus movimentos aqui dentro é única e exclusivamente meu. Eu não compro ideia de ninguém, eu não peço opinião de ninguém, até mesmo para sofrer a consequência sozinho e não colocar ninguém em risco. Compartilho sim algumas estratégias minhas com pessoas que eu tenho mais intimidade, e aí diz muito mais sobre a pessoa, né, se ela cata a estratégia e acredita que seja uma estratégia boa para trazer para o jogo dela. Mas eu nunca determino que alguém faça alguma coisa ou firmo numa mesa na qual a minha ideia é a certa. Bruno, sobre a nossa conversa ali, eu te entendo, como você mesmo falou, todas as pessoas que estavam na mesa ali discordaram daquele momento, eu apenas falei que naquele momento na qual o Rideu te passa uma informação, na qual essa informação não era verdadeira, foi uma coisa que ele achou por um movimento que ele viu, ele leva até você, vocês têm isso como verdade absoluta. Eu não tenho. Ninguém, independente, mas você está votando em mim, você botou isso em pauta. Vocês dois vêm até a mim. O posicionamento das pessoas. Perfeito. E aí você vem até a mim e você fala que você, naquele momento que eu estava falando para Lisiane, certo? Você pega e você ali aponta, como se tivesse o seguinte, você fala ou eu falo, cobrando um posicionamento. Sim, é o que eu espero das pessoas aqui. Nesse caso, você falou que não era sobre mim, e sim sobre o Rideu. Exatamente. Perfeito? Então, ok. E quando você fala da Lisiane expor a intimidade, não, só mais um ponto. Intimidade, cara, aqui dentro, por mais que eu tenha afinidade com eles, eu fui muito claro. Eu sei diferenciar afinidade, amizade e jogo. Desde o primeiro momento, eu nunca compactuei com o jogo da Lisiane. Ele com a esperou forma eu que ela me pensa indispor com ele para ele jogar numa atividade. Não. Foi sim, Chegaria o porque momento já teve certo. outras Chegaria o momento atividades. certo. Não, Já teve outras atividades que você nunca falou. Segue o baile. Você esperou Pessoal, me dispor agora com você. eu vou seguir com a votação e vou chamar o Rambo. Sim, Rambo, em quem você vota? muito bom. Eu não vou mudar meu modo de pensar, de sentir e de agir. Independente do discurso belo que ele sempre faz, eu espero que o Brasil uma hora entenda aquilo que ele de fato é. E para mim, o Guipa está no meu voto. Ok. E aí, Guipa? Segue o baile, Raquel, segue o baile. Eu já Chumbo imaginava, trocado, né? já imaginava que o voto seria em mim. Eu fico um pouco assustado quando eu vejo que vão passando os dias, as pautas continuam as mesmas, a perseguição em cima de uma pessoa continua a mesma. Então, assim, eu falei para ele quando eu votei nele, justamente para ele repensar na linha de estratégia dele, porque
Eu acho que fica chato. Eu imagino o povo acompanhando um reality, vendo que todo dia tem embate e todo tipo de dinâmica, todo tipo de voto, ele pega e vota em mim e sempre com a mesma pauta, com o mesmo discurso. Não é possível, cara, que em 18, 19 dias ele não consiga trazer um argumento diferente. O problema não sou eu, o problema são sempre os mesmos argumentos. É tipo um rec repete. Mas tudo bem, tá tudo certo. Então, dentro da minha pauta, dentro da minha pauta, paz e amor, respeito e honra, você não cabe. Por isso, meu voto vai ser sempre você. Perfeito. Ok, agora eu vou chamar a Tati Pink para votar. Então, Raquel, eu não tenho embate com ninguém aqui, né? Pelo menos por enquanto, os embates que eu tive já foram resolvidos. Mas eu assisti uma cena no quarto que foi entre o Haddad. Não é contra a sua pessoa, é o seu jogo. Eu vi a cena dos dois e eu achei que o Haddad foi arrogante com a Lisiane. É a minha concepção, Haddad. Eu gosto de você como pessoa, mas em relação àquele momento lá que eu vi, eu fiquei um pouco constrangida. A forma que você. Deixa eu falar? Sim. Eu fiquei um pouco constrangida porque vocês são do mesmo ciclo. Eu imaginei que vocês eram amigos e quando eu vi a forma que você tratou ela, eu não concordei. Porque o certo era você ir até ela, chamar ela, sem você tratar ela daquela forma no meio de tantas pessoas, conversar com ela, Lisiane. Se você continuar perguntando o que eu tenho, olhar nos olhos dela, falar pra ela, eu vou me estressar contigo e eu vou passar do limite. Eu acho que seria muito assim mais bonita a atitude se você chegasse até ela, só vocês dois. Até pelo fato de ter respeito pelo que vocês viveram juntos, porque eu sempre vi vocês juntos, você, Mari, Lisiane. Então assim, no momento daquela cena eu fiquei um pouco constrangida, fiquei até surpresa também, tá? Então é só sobre essa cena, sobre o jogo, não é sobre você, eu gosto de você, você é um cara legal. Então meu voto hoje é em você por causa disso. Perfeito. Posso falar, Raquel, só um minuto? Eu preciso me defender também. Não, a gente precisa seguir com a votação, Haddad. Agora é a vez do Fê votar. Raquel, domingo eu recebi alguns apontamentos, eu ouvi algumas palavras muito duras durante os apontamentos. Eu ouvi pessoas falando inverdades, que eu tinha dito coisas, defendido posicionamentos aqui dentro, que não foi verdade. Eu recebi instigamentos de outras pessoas, eu recebi apontamentos muito duros sobre a minha vida como pessoa lá fora, enfim, e que me machucou profundamente. Eu ainda estou meio atônito com isso tudo e digerindo isso dentro de mim, mas pela minha coerência no jogo, por ter uma pessoa que já estava me incomodando há uma semana com a forma que transita na casa, dentro do jogo, meu voto é na Geni. Ok. Geni, esperava por esse voto? Ele tá com tempo pra ficar vivendo a minha vida, cuidando. Ele fala de mim, ele tanto fala de mim que eu bato a porta, que não sei o que, ele também bate a porta, ele fica contando as camas toda hora sem precisão. Ele fica fazendo 1001 coisas e o Brasil tá vendo. Eu não preciso falar mais nada, porque o povo de casa, o sofá da casa tá recheado de gente assistindo. E obrigada, Brasil! Assistam! Ok. Edilaine, sua vez. Oi, Raquel, boa noite, Brasil. A pessoa que eu vou votar hoje foi uma decepção pra mim. Realmente esse jogo é louco, né? Toda semana muda. É uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande aqui dentro, que é a Lisiane. Nós tínhamos uma troca até nós termos o primeiro embate. E depois desse embate ela mudou completamente comigo, me falou coisas absurdas. O que ela tá pregando pro Haddad foi exatamente o que ela fez pra mim. Ela esperou nós termos um embate pra apontar várias coisas que ela achava de mim e que nós tínhamos proximidade pra ela poder me falar. Me xingou de várias coisas durante toda a semana, acho que o público pôde acompanhar, né, todo o histórico. E o que mais me impressionou, na verdade, o que me fez votar nela hoje, foi o fato de ela ter chegado pra mim na nossa última discussão e ter falado que queria ir pra zona de risco comigo. Raquel, isso aqui é meu sonho. Eu não quero ir para a zona de risco. Toda terça-feira eu sento aqui com as pernas bamba, porque eu não quero estar sentada lá no banquinho da zona de risco, porque eu não quero correr o risco de sair daqui. Então, uma pessoa que se levanta para poder falar que quer ir para a zona de risco comigo é realmente um sinal de muita soberba. Então, por esse motivo, a Lisiane é meu voto hoje. Já que ela quer ir tanto para a zona de risco, meu voto é nela. Olha, Raquel, eu ouvi dessa pessoa aqui, primeiramente, o que eu escuto, as pessoas que trazem coisas pra mim, eu não tô falando de fofoca, eu tô falando de sofrimento. Eu não vou expor pra ninguém, jamais, por mais que eu odeie a pessoa. Ela expôs algumas vezes que eu chorei com ela, pra todo mundo, e eu acho que se eu quisesse chorar na frente de todos, eu sentaria aqui na sala e chorava.
Ela falou que ninguém aqui gostava de mim, que eu não era prioridade para ninguém, entre diversas coisas. Então, assim, fui chamada de planta, falou que ninguém aqui gostava de mim, que eu não era prioridade para ninguém. Assim, eu prefiro de fato ser uma planta, ser o que for, mas não tenho esse ar de soberbo que ela tem. Eu fui falar, ela falando que eu fui uma decepção, porque eu pedi para ela respeito quando eu estava dormindo educadamente. E ela Você falou, não tem respeito por ficar ninguém quieta quando as pessoas estão dormindo. Você não tem respeito por ninguém quando as pessoas estão dormindo. Falar Lizzy, sobre diversos assuntos. Lizzy, então, assim, aproveita e já eu volta. prefiro ser uma planta do que ser, assim, igual a você, uma pessoa soberba. Sua vez de votar, Lizzy. Bom, eu iria votar na Edilane, mas eu mudei meu voto agora em cima da hora pro Haddad, porque eu acho que com o Haddad seria tão mais fácil de resolver do que com a Edilane. A Edilane, ela não sabe pedir desculpa quando tá errado. Ela colocou 2 amigos meus em situações terríveis pelo simples fato de que ela queria expor algo contra mim que acabou sendo contra ela. Mas eu vou votar no Haddad porque o Haddad foi o seguinte: ele não sabe sentar e se resolver. Ele quer vir pra cá e eu já falei e repito, foi agressivo, sim. Eu me senti constrangida, sim, e vou continuar dizendo. Tudo que eu peço aqui nessa casa é respeito. E se eu não tiver, eu vou conversar, vou para embate, seja lá o que for. Mas eu não vou mais me anular, seja quem for. Então, meu voto é no Haddad. Ok, agora é o Breno quem vai votar. Oi, Raquel, boa noite. Bom, a gente está num jogo realmente de apontamentos, né, de julgamento. É todo mundo julgando a verdade do outro. E quando eu vejo, Raquel, uma apelação de obter a verdade em qualquer determinada situação que seja, em qualquer situação que aconteça, a pessoa, ela insiste em obter a verdade real de qualquer situação. E para não ser incoerente com o que eu venho apontando há um certo tempo já, eu vejo uma pessoa que, nas últimas 2 discussões que houve na casa, ele tentou se apropriar de uma pauta muito delicada, que é a homofobia, sendo ele hétero, privilegiado e com todas as boas portas abertas do que uma pessoa que passa por qualquer dificuldade lá fora, como eu tenho muitos amigos que são apontados até mesmo em situações de vincular doenças transmitíveis sexualmente ao homossexual. E quando numa discussão ele usa de uma palavra obscena para tentar justificar que é homofóbico, está muito mais nele a fala homofóbica em vincular uma fala obscena, um gesto obsceno com a homossexualidade das pessoas. Quando numa situação houve comigo, né, em uma troca de xingamentos e no último acontecimento com o Vini Gran, onde o Vini Gran faz um gesto obsceno e ele deduz que aquele gesto obsceno é de uma pessoa que talvez seja homossexual. Então, por ele atenuar nisso, e acredito que a porta-voz dele vem até ao Vini Gran para poder dizer que foi uma fala homofóbica. Então, eu vejo isso muito mais homofóbico da parte dele do que do ato da ação. Não tem nada a ver você juntar uma fala obscena, um gesto obsceno com um grupo de pessoas que buscam por respeito, que buscam pela sua igualdade. Então, por isso, hoje meu voto vai no Caio. Caio. Pois não, pode Raquel, falar. boa noite. Bom, espero que o Brasil esteja vendo o que de fato aconteceu. Na minha discussão com o Breno, não o xinguei, não fiz nada do que ele disse que eu fiz. Numa fala dele, que sim, na minha visão, foi uma fala perigosa, que gera gatilhos em muitas pessoas, não me apropriei de maneira nenhuma, só alertei a ele que esse programa está sendo visto em rede nacional. E que para isso, por gentileza,
E como esse programa é Breno, assistido... deixa ele falar. Obrigado, Raquel. Como esse programa é assistido em rede nacional, esses episódios podem gerar gatilhos em pessoas que passam por isso diariamente. Eu só fiz um alerta, não me apropriei e não o condenei por isso. O apontei e o ponderei para que ele se colocasse no lugar dele e lembrasse onde ele está e para quem ele está falando, não só para mim, mas para toda uma nação. E em relação ao que aconteceu com o Vini Gran, em momento algum levantei isso e, de fato, aconteceu, me senti envergonhado, constrangido com a sua fala e constrangido com a fala dele. E isso, eu me senti constrangido porque não vim para passar por isso aqui dentro desse programa. Vim para te apontar, vim para ser apontado, mas nunca desrespeitado da maneira que eu fui. Só isso, Raquel. A minha Conquisteiro, agora quem vai falar sou Raquel. eu. Agora quem vai falar sou eu, Breno. Sim. Principalmente para o Breno, para o Vini Gran e para todos vocês. Eu já falei para vocês que atitudes e falas preconceituosas são reprováveis e realmente devem ser apontadas e devem ser expostas. Vocês têm que ter responsabilidade em relação a isso, porque o público vê tudo e tira as suas conclusões, ok? Então vamos seguir. Posso? Vini Gran, sua vez de votar. Bom, Raquel... Pode falar, Breno, rapidinho. Rapidinho. A única coisa, Raquel, que eu sou de contra é a pessoa tentar usar de um gesto obsceno, de uma fala obscena, para tentar casar com a homossexualidade das pessoas. Isso fala muito mais sobre ele... Mas isso pode ser levado a uma outra interpretação, ok, Breno? Tudo bem. Obrigada. Bom, Obrigada. Então vocês todos têm que ter cuidado com o que dizem e com o que fazem, ok? Vini Gran, sua vez de votar. Ok, Raquel, primeiro eu quero começar aqui já pedindo desculpa ao Caio pelo gesto obsceno, não homofóbico, mas o gesto obsceno que eu faço ontem, a fala obscena. Eu peço desculpa a você, não peço desculpa a isso só porque isso pode te constranger, mas porque com certeza isso me constrange, eu não sou essa pessoa, minha família sabe que eu não sou essa pessoa e acredito que vocês também. No mesmo instante que vocês viram as costas, eu peço desculpa aos colegas que estão perto de mim, peço desculpa às pessoas que estão assistindo, porque eu não sou a pessoa que fala ou que tem gestos obscenos no meu dia a dia. Portanto, desculpa, Caio, e desculpa a todo mundo que presenciou, e desculpa a todo mundo que assistiu. Bom, dito isso, voltando ao jogo, o meu voto hoje vai no Caio. Nós temos alguns embates, nossa forma de jogar ela é uma forma diferente e acho que isso faz parte do jogo, isso não é um problema nenhum. O respeito, sim, ele tem que existir, principalmente quando se trata de muitas coisas, de muitas falas que possam, sim, soar como gatilho. Então, o meu voto hoje é no Caio, apenas pelos nossos embates e não pela falta de respeito que eu possa ter ou que ele possa ter. Ok. Vamos com a Anne. Oi, Raquel. Então, eu estou vendo coisas aqui de um grupo se desfazendo e eles brigando entre si mais cedo do que eu imaginava. E eu tenho algumas opções de voto. E para mim, essas pessoas desse grupo são todas farinha do mesmo saco. Mas, hoje, o meu voto é no Haddad. Ok, voto no Haddad. Felipe, é você. Bom, Raquel, todos os meus votos aqui até hoje foram pautados em coerência. Hoje não vai ser diferente, tendo em vista que eu acho bem coerente você defender alguém que você gosta, que você compactua de ideias e que você tem como prioridade aqui no jogo. Então hoje o meu voto vai pro Haddad também, por estratégia de jogo e por essa coerência em proteger alguém que também pode ir para a zona de risco, dependendo da quantidade de votos aqui que eu fiz na minha cabeça. Eu já estou com 6 votos, falta quantas pessoas de votarem? Foi só para poder se defender? Coerência, dessa coerência de defender... Calma, você então, eu sou incoerente ou coerente? Explica melhor que eu não entendi, Felipe. Vamos lá. Aham. Sou coerente no jogo bom. E para me defender uma pessoa que pode ir para a zona de risco, isso para mim é coerência, entendeu? E a outra coisa, a estratégia do meu jogo é votar em você hoje. Tá bom. Se você conseguir respeitar a minha estratégia de jogo e a minha coerência em proteger alguém que pode ir para a zona de risco, beleza? Ok. Ok, muito bem. Agora é a vez do Caio. Boa noite, Raquelzinha. Boa noite, Brasil. Bom,
O meu voto, eu preciso ser coerente com o meu jogo, preciso ser coerente com o meu coração, preciso ser coerente com o que eu venho passando aqui dentro. Fui muito desrespeitado nessa semana, principalmente pela pessoa que eu vou votar aqui hoje. Não foi uma semana fácil, foi uma semana de muitos embates, foi uma semana de muito desrespeito. E por isso que eu venho passando, em respeito à minha família, em respeito às pessoas que me amam, inclusive aqui dentro do jogo, o meu voto é em você, Breno. Ok. Voto no Breno. Posso? Pode falar, Breno. Legal. Recebo o voto, porém eu não preciso de me apropriar de pautas que não Nunca me cabem. apropriei. Eu não preciso de me levantar com falas que não me cabem, porque eu reconheço a facilidade que eu tive e tenho, talvez, para entrar em lugares que muitas pessoas seu problema lutam não reconhecer o e seu buscam desrespeito. por igualdade da qual você não respeita O que e eu você aponto é o fez seu e desrespeito, faz. apenas. Na sua obsessão de obter a verdade. Jamais. É isso, Raquel. A verdade é só uma só. É, a sua. Ok. Agora é a vez da Kátia votar. Raquel, boa noite Brasil. O meu voto hoje, eu não tenho embate aqui com ninguém, essa semana foi uma semana super tranquila. Eu até tive uns olhares bacanas da Edilane para mim, um sorriso que foi muito bacana. Mas ainda, como eu não tenho uma coisa realmente que eu pudesse chegar e falar, você foi culpado, vai na Edilane pelo domingo eu ter falado que ela não estava participando dos nossos almoços, não estava ali. E eu comecei a ver que ela está acordando mais cedo, que ela está falando mais com a gente. Na verdade, continua a mesma coisa. Não, ok, mas está mais dentro da casa, sabe? Está compartilhando do almoço com a gente. Então, acho que isso é bacana, já é um começo. E, para mim, hoje, o meu voto vai nela. Semana passada não foi, na outra também não foi. Mas ainda, por esses pontos, é só isso. E gostaria que ela continuasse assim, que eu acho que melhorou bastante. Eu voto fofo, né, Edilane? Não achei fofo não, Raquel. Não achei fofo não, porque não achei não. Não existe voto fofo aqui. A gente vota... Então diga, o que você achou desse voto da Kátia? Não gostei não. Não gostei não, porque não existe voto fofo. A gente aponta quem a gente quer. Eu acho que a gente tem que usar principalmente essa hora, pra gente apontar quem a gente realmente tem problema. Eu vejo que a Kátia, ela toda hora desperdiça voto. Ela não sabe quem vota. Dinâmica aponta um, não sabe, ficar perdida. Aí chega aqui na hora também, me aponta porque eu dei bom dia pro pessoal. Nem dei também, nem dei. Eu acordo cedo aqui porque eu quero acordar. Tem dias que eu acordo mais tarde, tem dias que eu acordo mais cedo. Eu acho que isso não justifica voto, sabe? Não tenho problema com a Kátia. O que eu tive, eu acho que eu já falei. Não discordo de nada que eu já tenha falado anteriormente, não tiro nada, o que eu acho dela é exatamente isso. Se acha uma pessoa superior, se acha melhor do que os outros, não retiro nada e não tem mais o que apontar dela, porque ela realmente se acha assim, eu não tenho como tirar a opinião dela sobre ela e fica por isso mesmo. Mas não vou aceitar voto. Não é porque votou fofo que eu tenho que aceitar. Não votei fofo, eu só quis falar pra ela que ela vem, enfim, estando mais com a gente, eu acho isso legal. Como eu não tive nenhuma discussão e não tive nenhum embate com ninguém, ainda meu embate é com ela porque a gente não teve uma conversa e não se acertou. Então, assim, não é que eu estou jogando meu fora, porque meu voto não foi fora. Eu acho. Não, nenhuma das vezes. Eu retribuí uns votos que foram toda semana você aponta na diferentes pessoas. Pra minha pessoa, sem motivo nenhum. de pessoas que trocaram voto, como o Bruno e o Guipa, que foram duas pessoas que realmente me desrespeitaram no momento e eu parti para frente e dei os votos por dois. Hoje a gente se fala, a gente se resolveu, então já que o problema é com você, vai continuar sendo com você. Show. E meu voto não está sendo fora. Show, pra mim é. Pra mim é. Ok, gente. O mais votado pela mansão foi o Haddad, com 6 votos. Show, Haddad, Raquel. como é que você se sente com relação a isso? Bom, Raquel, eu acho que aqui é um jogo de opiniões, de julgamentos. Eu estou aqui realmente para jogar, eu estou me expondo, eu estou me posicionando. Então, a consequência disso realmente são os apontamentos e os julgamentos. Me surpreende vindo de algumas pessoas, alguns argumentos que, na minha concepção, são pautas fracas, mas também respeito e espero que o Brasil esteja vendo o jogo dessas pessoas, né? Entendo também que algumas pessoas foram seguindo ali, né, o voto uma da outra, uma vez que talvez teriam outras opções, mas como viram que a maioria dos votos foi em mim, foram seguindo, foi o que me deu a entender, mas tá tudo tranquilo, eu confio na minha trajetória aqui dentro, eu fui eu do início até o final, joguei com minha verdade, joguei de forma individual, sem ter medo, sem me esconder atrás de pessoas,
sem manipular ninguém, também não ser manipulado. E eu sigo tranquilo e vamos que vamos, né?